Chega um ponto na jornada em que a exaustão fala mais alto. Você se cansa de buscar aceitação, de se ajustar a padrões e de correr atrás de uma imagem idealizada. É nesse momento, quando você solta o controle, que algo começa a mudar. Não porque desistiu, mas porque finalmente está pronto para começar de verdade. Vivemos tentando ser alguém que o mundo aprove. Desde a infância, somos treinados a buscar reconhecimento, dos pais, da escola, da sociedade. Mas essa busca, embora compreensível, nos distancia de quem realmente somos. E quanto mais nos esforçamos para agradar, mais nos perdemos. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. E talvez seja exatamente isso que nos adoece. A tentativa constante de controlar, agradar, pertencer. O resultado é uma vida de tensão, de máscaras, de silêncios impostos. Essa não é uma proposta de indiferença, mas de libertação. Inspirada em Jung, Nietzsche, Sêneca e Epicteto, essa reflexão é um convite para deixar de lado a necessidade constante de agradar e voltar-se para o próprio centro. Não se trata de ser egoísta, trata-se de ser autêntico. O cansaço como início. Quantas decisões você já tomou com medo de não ser suficiente? Quantas vezes você calou sua verdade para ser aceito? A maior parte de nós vive moldado pelo medo de decepcionar. Mas o ponto de virada começa justamente quando reconhecemos o esgotamento. Quando percebemos que viver para atender expectativas é um tipo de abandono de si. Marco Aurélio, filósofo estoico, dizia que é tolice tentar agradar a todos e sabedoria viver em harmonia com a própria natureza. Parar não significa desistir da vida, mas parar de viver uma que não é sua. Deixar de representar papéis impostos, de carregar pesos alheios. É nesse esvaziamento que começa a lembrança de quem somos de verdade, sem os disfarces. A prisão invisível do se importar demais. Vivemos presos a expectativas que raramente foram ditas em voz alta. Esperam que sejamos bem-sucedidos, agradáveis, produtivos, felizes. E mesmo quando alcançamos essas metas, um vazio persiste. Esse vazio é o sinal de que estamos desconectados de nossa essência. Byung-Chul Han fala sobre a sociedade do cansaço. Uma era onde nos oprimimos com a liberdade de ter que ser tudo. Não há mais um patrão nos cobrando. Somos nós mesmos que nos exigimos desempenho constante. Isso nos desgasta silenciosamente. Parar de se importar nesse contexto é romper com essa prisão interna. É se libertar da obrigação de corresponder. E assim, paradoxalmente, começamos a nos importar de maneira mais autêntica, com o que realmente tem valor. A persona e o preço da adaptação. Na infância, aprendemos que o amor pode ser condicional, que ser aceito depende do quanto escondemos nossos sentimentos mais autênticos. Criamos então o que Jung chamava de persona, uma máscara social necessária, mas perigosa quando se torna a única identidade. Ao longo da vida, nos confundimos com essa máscara. A tristeza é escondida, a raiva é suprimida, o medo é disfarçado. E por trás disso tudo, uma criança silenciada continua esperando ser ouvida. Essa desconexão gera um tipo de sofrimento que não aparece por fora. Muitos adultos vivem com sucesso aparente, mas com um vazio existencial profundo. O motivo? A vida que constroem não é um reflexo do que sentem, mas do que os outros esperam. O desapego como renascimento. Sêneca dizia que é livre aquele que vive segundo sua natureza. Mas quando a vida toda é moldada pela necessidade de agradar, a liberdade se torna um conceito distante. A transformação começa no momento em que damos permissão a nós mesmos. Para errar, dizer não, frustrar expectativas, claro, isso tem um custo. Quando paramos de agradar, muitas relações se desfazem. Algumas conexões existiam apenas porque você escondia partes de si. Quando a máscara cai, o que sobra é solidão, mas também espaço. Pela primeira vez, você começa a escolher de forma consciente pessoas, projetos, ideias. Nietzsche falava sobre o processo de se tornar quem se é. Primeiro, o camelo que carrega tudo. Depois, o leão que aprende a dizer não. Por fim,
a criança que cria livremente. Essa é a jornada de desapego e reconstrução. A travessia do vazio. O caminho de volta para si quase sempre começa em momentos de crise. Burnout, perdas, rupturas. É quando a vida grita que algo precisa mudar. Heidegger chamava isso de angústia ontológica, o desconforto de viver uma existência que não é sua. Aos poucos você começa a dizer não ao que não te representa. E algo muda. As tarefas que pareciam urgentes perdem sentido. Relações baseadas em esforço unilateral se desfazem. Surge o silêncio. E com ele a chance de começar de novo. Essa solidão inicial é difícil, mas fértil. É nela que surgem as primeiras sementes da autenticidade. Pela primeira vez, você se escuta e começa a construir uma vida com sentido, alinhada com sua verdade interior. A força do alinhamento interno. Kierkegaard dizia que o desespero surge quando nos afastamos de quem somos. A cura, então, vem da aceitação dessa dor como parte da jornada de retorno. Você passa a fazer escolhas mais conscientes. Como usa seu tempo, com quem se conecta, o que consome. A ação deixa de ser reativa e passa a ser intencional. Surge a integridade. Viver em coerência com o que se sente. Curiosamente, quando você para de buscar validação, começa a atrair conexões mais verdadeiras. O mundo responde à sua verdade, mas isso só acontece quando você se atravessa, sem máscaras, sem atalhos. A paz que não precisa ser explicada. Sêneca dizia que a alma sábia se torna invulnerável, não por ser fria ou distante, mas por não depender da aprovação para existir. É assim que nasce uma força tranquila, uma clareza que não precisa se provar. Nesse ponto, você não precisa mais competir nem justificar suas escolhas. Você se vê, se reconhece, se basta. Não vive mais para agradar. Vive para ser inteiro. Essa é a essência do autoconhecimento. Um retorno ao que foi esquecido na infância, enterrado sob camadas de aceitação forçada. Plotino falava da jornada de volta à origem, não como algo a ser criado, mas revelado. Importar-se com o essencial. Quando você solta o que é superficial, começa a se importar com o que realmente tem valor. Presença, verdade, conexão. As relações se tornam mais profundas, a solitude vira autocompanhia e o mistério da vida passa a ser aceito sem angústia. A pressa some, o medo diminui, a necessidade de controle dá lugar à serenidade. Isso é raro, é precioso e é real. Parar de se importar, no fundo, é escolher com o que se importar. É libertar-se da prisão do olhar alheio e, finalmente, viver com inteireza.